Voltamos ao vivo de novo, dessa vez. Vai dar certo. Nossa Senhora da Internet tem que nos ajudar. Deusa da Santa Efigênia, né, dos nossos seres eletrônicos, possa nos ajudar. Então, voltando. Meu nome é Marina e Daisy. Nós somos do Tecendo Essência. E o nosso foco, nosso trabalho principal aqui é falar sobre o feminino, mas principal é a característica da essência do sagrado feminino, do que existe em cada mulher, a energia do feminino, que muitas vezes a gente acaba ignorando e acaba não sabendo trabalhar com tudo isso, né? E nas lives aqui de segunda-feira, toda segunda-feira, nós estamos com um projeto fazendo as lives aqui no YouTube, tá? Que nós trazemos uma temática. Como o foco do Tecendo Essência é trabalhar com a energia subjetiva, com a parte interna, com o lúdico do feminino, nós trabalhamos muito com os mitos e com contos, porque é uma forma da gente conseguir entrar ali no inconsciente, entrar na energia. Nós trabalhamos nós gostamos de trabalhar esse lado, vamos dizer assim, né? E em toda segunda a gente traz um mito. Aqui no YouTube até agora foi mitologia. Que a gente trouxe. Mas a gente, de repente, pode trabalhar com outros também, pode trabalhar com contos e tudo mais. Mas aqui no YouTube a gente teve a mitologia, só que a nossa ótica, ela é para o feminino. Então, é claro que determinados contos, principalmente os mitos, eles têm óticas assim profundas, diversas, estudos acadêmicos em geral. Então, eu já aviso que aqui a gente está num determinado foco, num determinado prisma, que é uma leitura mais aberta, né? Mais assim, até autoral. Até autoral, e não quero desrespeitar nenhuma pessoa que seja estudiosa dos mitos e tudo mais. Aqui é o nosso foco, aqui é o feminino, ok? E hoje nós vamos falar sobre uma grande disputa, né? Uma guerra aí acontecendo entre três grandes mulheres, três grandes deusas, três belas deusas, né? Que é Atena, Afrodite e Hera. Tá? Vou contar o mito de uma forma assim gostosa, de uma forma que a gente possa trazer, né, mais prático. E aí a gente vai falando dos detalhes, a gente vai aprofundando, ok? Então, o mito é o julgamento de pares. Só para a gente situar, esse mito, ele é parte de todo um conto, tá? Que fala sobre a Guerra de Troia. Então, é o início desse conto da Guerra de Troia, muito conhecido, tem livros sobre a Guerra de Troia, filmes, e nós vamos pegar essa primeira parte desse mito. Então, vai acontecer uma festa de casamento, né? É uma coisa maravilhosa, riquíssimos deuses convidados. E a festa de casamento é deixa eu só ver o nome aqui, o casamento de Peleu, né? Os nomes a gente, não são todos os nomes que a gente lembra, né? Então, o casamento de Peleu, que é o rei da Tesália, tá? Com a bela ninfa marítima Tétis, tá? Então, detalhes, eles são, quem vão casar, quem não casar, e convidam os deuses, né, nessa festa maravilhosa. Só que tem um detalhe, tem uma deusa, né, que eles não convidam, né, que é Eris. Por quê? Porque ela é a deusa da discórdia. Sendo a deusa da discórdia, ela não é uma pessoa muito agradável, né, não é um ser agradável de se conviver. Então, elas deixam de convidar Eris, que ficou sabendo do casamento e não gostou nada de não ser convidada. E foi ao casamento, óbvio. E não, ela manda um presente. Sim, porque ela fala leva assim, um presente. Ela manda um presente e
quando ela manda esse presente endereçado à mulher, a deusa mais bela Da festa. da festa. E imediatamente levantam-se 3 deusas para pegar o presente. A grande Hera, que é senhora, né, rainha, esposa de Zeus. A bela Atena, que é a filha predileta de Zeus. E Afrodite, né, deusa da beleza e do amor, que também é muito temida, porque ela faz ela, com seus encantos e seduções, ela faz muitos jogos amorosos, né? Então, as 3 deusas levantam para pegar. Aí fica aquela coisa, né? Uma olha para outra. Todas se achando merecedoras, que Claro. o presente é para ela. O presente é uma maçã de ouro, tá? E nisso, normalmente, quem é o mais poderoso ali daquele momento, né? Zeus, né? O grande Zeus, que coordena todos os deuses, o chefão. Ele que teria que decidir, né? Só que Zeus já conhece as 3, né? Uma é a filha, outra é a esposa e outra é aquela... É uma mulher que não se brinca. A gente é uma mulher que não se brinca. Ele falou assim, ele é muito esperto, ele falou, bem, não vou pegar essa pra mim, tá? Isso aqui eu Essa passo. eu não decido. Né? Então, eu vou aproveitar e vou... O que eu posso fazer? Vou lá dar para um humano decidir, né? Aí ele vai até Paris, que nesse momento ele está... envia as 3 para Paris, né? Ele envia as 3 para Paris e vamos fala lá assim, falar com ele. vai lá, deixa ele resolve. Deixa ele resolver esse assunto, tá? Aí ele envia as 3 para Paris. E Paris, que ali ele tá como um pastor, mas na verdade ele é um grande príncipe e tudo mais. Mas nesse momento ali, né, ele ainda não sabe de tudo isso, ele tá ali como um pastor. E vem essas 3 deusas, mulheres maravilhosas. Você imagina, né, a alegria dele, né? E também a grandiosidade deles. Ele vê a beleza de 3 deusas né? E assim, ainda poder escolher, né? E nesse momento começa o jogo de lobby ali, né? O início. O início do lobby. Os primeiros lobbies. Ali o que acontece? A Hera, que é grande rainha, né, esposa de Zeus, ela fala, olha, se você me escolher, você vai ser o rei tanto da Ásia quanto da Europa. Você vai ser um homem poderosíssimo, né? Eu vou te dar o poder. Domínio, poder. Aí vem a Atena, né? A Atena, ela é a grande senhora da sabedoria e ela também é a grande estrategista, né? Ela trabalha com as guerras, ela comanda as guerras, ela trabalha na estratégia, né? Ela é como se fosse um general ali, né? Coordena toda a parte de guerra. E com a hora que ele vai, na hora que ele vai, né, falar que ela vai falar com ele fala assim, olha, vou te dar o poder das tropas, você vai ser um grande guerreiro, né, você vai vencer todas as guerras. Ok, né? Ele falou, bem, tá bom a coisa aqui, né? Aí vem Afrodite, né, a deusa do amor, da sensualidade, chega e fala assim, olha, se você me escolher, você terá o amor da mulher mais bela do mundo. Quem que você acha que ele escolheu? Afrodite. Ele falou, eu teria o amor da mulher mais bela do mundo, né? Sim. Então eles falam que Afrodite ganha a maçã de ouro, né? E é claro que a Hera e a Atena não ficaram muito felizes com essa questão, né? Então, só que o grande problema, só tem um detalhe nessa história que prejudicou um pouco o Paris. A mulher mais bela do mundo já era casada. Era Helena. Casada. Helena de Troia. Isso.
Na verdade, ali ela não era ainda de Troia, ela era Helena de Esparta, casada com o rei de Esparta. E aí, bem, e aí começa, né? Quando ele conhece Helena, e aí ele toma Helena, foge, e aí se dá a Guerra de Troia. E na Guerra de Troia, tanto Hera quanto a Atena ajudam o outro lado, né? O lado do marido da Helena, que vai recuperá-la, né? Porque ele a leva, Paris a leva, porque ela já tinha essa coisa do Paris, ela não me escolheu, então agora eu vou ajudar aí contra você, tá? Aí a guerra, nós não vamos chegar nesse detalhe. O que é importante foi aqui a questão do julgamento, tá? É esse o grande ponto. Mas é muito legal a história, se quiserem continuar lendo, lerem o mito, tudo aconselho, é muito bom, tá? Bem, voltando aqui, agora vamos entrar aqui na nossa questão do feminino. O que que é isso? Tá? O que está acontecendo? Por que, né, esse mito e o feminino, né? Que parece que não tem nada a ver, mas tem, gente. Primeira coisa, eu acho que não sei se vocês percebem uma semelhança quando tem uma deusa que não é convidada, né, para festa, e dali começa um problemão. A gente vê como esses detalhes, tanto mitos quanto contos, contam histórias importantes, falam de determinadas questões que são internas nossas. Por isso, quando a gente vê essas semelhanças, não são meros acasos ou acidentes que parecem, ou que eram plágio, vamos dizer assim, é um plágio, não é plágio. É porque determinadas características de contos e mitos, eles conversam com a gente além do nosso lógico. Eles conversam com o nosso interno, eles conversam com o nosso inconsciente, eles têm algo maior para nos ensinar. Então, quando a gente vê essas comparações, dá um clique, observa. E nesse sentido até é um aspecto de sombra, né? Quando a gente tenta esconder um lado nosso, o nosso lado barraqueiro, por exemplo, ele até pode ficar ali, escondidinho, disfarçado, mas vai ter uma hora, a hora que ele sair, né, é a tal da sombra, né, você pode disfarçar, fingir, mas na hora que essa sombra resolve se mostrar, ela realmente causa bastante. E no caso aqui, a sombra que estava sendo escondida era a discórdia, né? E para que discórdia maior do que essa? Jogar uma maçã e falar, esse presente aqui é para mais bela. Ela sabia o que ia fazer. Ela já sabia, ela já queria, ela já tinha um foco ali, né? Então, aí, nesse sentido, é importante a gente entender por quê. Tudo começa nessa sombra, em algo que não está resolvido ali, que aparece de alguma forma e traz uma discórdia, um desequilíbrio. Sim, a pessoa tentando esconder, né? E esse desequilíbrio, ele precisa ser olhado, ele precisa ser falado, tá? Aí esse desequilíbrio acontece com o quê? Com as três deusas. E aqui eu vou abrir um paralelo, tá? A gente abre um paralelo aqui para eu comentar sobre a roda das deusas, tá? E esse estudo do feminino que nós aqui no Tecendo fazemos, que a gente segue uma linha que trabalha as 7 deusas arquetípicas que fazem parte desse feminino interno da mulher, dessa energia feminina interna, tá? Elas são, a gente gosta muito de falar que elas são prismas, né? São partes de um todo, de um feminino maior, tá? De uma essência feminina maior que precisa estar em harmonia dentro da mulher. Só que entre elas vão se conversar de alguma forma. Tá? Dentro dessas 7 deusas, a gente tem grupos maiores. Então, nós temos um grupo que a gente chama de deusas virgens, tá? Porque falam de características
mais, mais internas, né? Mais da pessoa em si, do Independentes eu. independentes. Né? Então, tem um outro grupo que a gente fala que a gente coloca como deusa vulnerável, tá? Então, o grupo das deusas vulneráveis. E esse grupo, ele fala sobre a relação do eu e o outro, tá? E nós temos a deusa alquímica, que ela tem uma característica de entre aspas, da liga, sabe? Ela transita entre as outras, ela consegue fazer com que haja uma união, né? Entre as outras deusas e ao mesmo tempo ela tem uma característica única dela, tá? Ela realmente une. E dentro desse grupo, uma delas é Atena, que é uma deusa virgem, a outra é Hera, que ela é considerada uma deusa vulnerável, e a Afrodite, que é a deusa alquímica, ela é única como deusa alquímica. E quando você vê esse mito e faz esse paralelo, a gente percebe que tem uma de cada grupo, tá? Então ela está representando um todo de uma mulher, né? Esse todo das virgens, porque além da Atena tem mais duas deusas, tem o todo das vulneráveis, porque além da Hera tem mais duas deusas, e tem o todo da Afrodite, apesar dela ser única, sim, mas ela mesmo se basta ali, né? Ela já vale por 3. Exato. E aí, nessa história, né, o que nos mostra? Nós estamos falando sobre o feminino, o todo desse feminino, tá? E aí começa uma batalha, né? Então começa uma disputa entre essas 3 energias maiores que estão dentro do nosso interno e que é muito importante olhar com carinho, porque o que causou aquilo? Uma sombra, algo que a gente não estava vendo e que por algum motivo foi trazido à luz, tá? E a gente precisa entender. Então, às vezes pode ser um conflito, pode ser uma fase da vida em que a gente começa a se questionar algumas coisas. Pode ser simplesmente o início de um autoconhecimento. Às vezes você começa a buscar e de repente começam a aparecer as coisas que antes você não via e agora começa a ver. Então, vem à luz algo que estava escondido, né? Fases, né, que vão mudando. Sim, fases da vida, porque a gente tem as fases, maturidade, né? Então, são novos desafios, situações como um casamento, o nascimento de um filho, o primeiro trabalho. Então, são todas essas situações em que a gente tem que rever a nossa energia interna feminina e se perguntar se uma ótica, se o ângulo que a gente está olhando é o melhor ângulo, se a energia que a gente está colocando naquele momento é a melhor energia, porque acabamos entrando em conflito, tá? Uma das grandes questões, né, que pode acontecer nos conflitos, desculpa, é que quando eu vou no embalo, quando eu corto eu já tenho que retomar tudo, calma. Velhinha caiu da escada. Isso, Velhinha da biblioteca. Então, de volta aqui. Uma das grandes questões, né, que acontece quando aparece isso é o conflito. A gente entra em conflito interno. Tá? E como lidar com esse conflito? Porque o conflito vai vir, não adianta. Mudanças requerem conflito, requerem um novo olhar para uma determinada situação. Tá? Então, o como ele é muito importante, é a questão. Quando você coloca a questão, saber colocar a questão é o primeiro passo para você iniciar a trajetória que você vai resolver esse conflito. Então, a pergunta de qual é a deusa mais bela, apesar de ser uma pergunta que gera um conflito, ela está sendo questionada. Então, ela é um primeiro passo para iniciar também uma trajetória de busca de autoconhecimento. O grande problema ali
é que existem duas questões também a serem olhadas. Quando essa pergunta ela é respondida por alguém externo, no caso seria Zeus. Zeus, como ele é o senhor dos deuses, se ele tivesse tido Ele tinha muito a coragem, perder ali, né? mas se ele tivesse tido coragem de olhar e respondido, é como se o interno ali, né, o ego, né, Uhum. fosse se posicionar e falasse assim, agora eu vou responder essa questão, né? E realmente tomasse coragem e fizesse. Como ele delega, ele fala, não, quero. Uhum. Aí começa o problema. Porque elas não iriam contra Zeus agora. Contra um humano, quanto a alguma coisa de fora, aí já é diferente. Então, delega-se a responsabilidade de responder uma pergunta essencial que ajudaria a resolver um conflito sem problemas, né, que uma deusa da discórdia veio trazer. Uhum. Ele, querendo se safar, ele joga para um externo, um humano, quer dizer, Zeus representando uma consciência superior, né, algo maior, que tem a sabedoria, ele releva o humano. Nos deuses, pela questão dos deuses, o humano está no mais baixo ali. O humano não tem a consciência de Deus, dos deuses, né? Então, Zeus, que seria o maior dos deuses, ele tira o corpo fora, então coloca uma consciência mais baixa. Que quando a gente joga os nossos conflitos, a nossa essência interna, a nossa busca do eu maior, para outra pessoa responder. Para outra pessoa decidir, né? Decidir sobre a nossa vida, e isso decidir como é nós o que não somos. falta, né? Essas pessoas para darem opinião, né? Porque opinião, né? O pessoal adora, né? Da sua vida, a pessoa não dá conta, mas a do outro, não sei por que ela consegue resolver todos os problemas do outro. Gente, tem pares em todo lugar. E se você deixa, você acaba acostumando. Então, desde a infância, parece que seus pais começam a resolver seus problemas, aí você começa a jogar, né, e você começa a deixar ok. Então, ele já começa a permitir. Aí você vai trabalhar, vai para a escola, aí alguém, quem é? Sempre um professor, o professor é que sabe, eu não vou atrás das respostas, eu tenho que ter a resposta pronta, alguém vai me dar a resposta. Né? Aí você casa, né? Case, vai ao marido, porque o marido sabe mais, ou então aí você já passa às vezes para uma sogra, para um sogro, alguém mais velho que sabe mais. Os irmãos, os amigos, a sociedade, a política, ou um jornal, ou qualquer coisa, até a novela está decidindo sua vida, menos você. Qualquer questão. Quem você pode dar ali a fala assim, vai, decide, melhor. Você deixa. O grande problema é que isso vai mostrando, quem vai decidir não está de acordo com o que você está vibrando internamente. Tá? E aí começa a gerar um conflito interno seu. O que acontece no mito? Não gera guerra de Troia, gente, a guerra de Troia não foi pequenininha, não. Né? A gente conhece o mito da guerra de Troia porque a guerra de Troia foi, assim, foi grande, né? Foi realmente impactante na mitologia. E esse conflito gera uma guerra interna, até o ponto de você não se conhecer mais, não entender mais ali que essência é realmente você. E você começa a se autossubjugar. Porque quando a gente não toma decisões baseadas no que a gente sente, né, não são decisões reais, né, não são decisões que deixam a gente satisfeita. Né? Se a decisão é tomada com base em algo que alguém pense, que alguém vai falar, né, numa imagem externa que a gente projeta nos outros, mais cedo ou mais tarde vai vir ali uma outra deusa dizendo: você não tá olhando pra mim, olha aqui, o que você tá fazendo da sua vida? E aí a gente, de repente, muda de opinião e segue aquela deusa. E aí fica igual a Guerra de Troia, né? Toda hora em conflito.
E conflito aí tem vem e até volta. a deusa que acaba estando escondida e que entra e acaba ficando com tanta raiva, que acaba desequilibrando o seu interno, né? Falando assim, às vezes a pessoa que não conhece a questão da roda das deusas pode não entender. Então, deixa eu até explicar, voltar, assim, a gente falou um pouco da explicação da roda das deusas. O que acontece? Essas deusas internas, elas estão ali para equilibrar nosso feminino, tá? Elas estão ali, cada uma é muito importante. E cada uma olha para um comportamento, ela tem uma ação que é necessária, entendeu? Todas ali são necessárias. Se você quer buscar o seu equilíbrio, você tem que conversar com cada uma delas, ouvir cada uma delas e entender como elas conversam internamente com você, entender esse equilíbrio interno, tá? Claro que e o que eu tô falando, né, essa conversa, tudo é em energia, né? Elas representam arquétipos internos, energias primordiais internas que moram na gente, que a gente tem que conhecer. Para isso, existe um mergulho, você tem que ter a coragem de fazer aquela pergunta para você, internamente, porque é o primeiro passo ao mergulho interno. Então, quando alguém vai te dar uma resposta pronta, é porque ela vai olhar um estereótipo, tá? Algo que nela é importante, algo que para ela é importante, e ela vai te fazer de espelho e vai jogar para você. E que de repente aquele valor, algo que ela tá falando, não é para você. Tá? Você vai conversar com essas deusas internas da forma diferente que ela conversa. E aí, então, quando você trata algo que não é para você, você gera uma desarmonia interna, um desequilíbrio energético, um desequilíbrio no seu sistema e um desequilíbrio nas suas emoções, porque você está usando uma máscara, tá? E tá realmente mentindo para você. E alguma deusa está sufocada, né? Com certeza alguma deusa fica sufocada e acaba tendo uma tirana, tá? Porque às vezes aquela que está querendo comandar, que de repente foi a que ganhou, vamos dizer assim, a maçã de ouro, para você, ela não precisava estar num lugar tão de destaque assim. Ela tinha que estar ali, mas ela podia estar conversando com as outras, numa harmonia melhor. E ela não, ela tá subjugando. E às vezes tem algumas que estão precisando falar naquele momento e não estão sendo ouvidas. Aí elas ficam subjugadas. E sabe quando a gente coloca as coisas para baixo do tapete? Vai engolindo, sabe? Parece que uma energia vai travando. É como se elas, se tivesse assim, aquele setor da sua vida fica travado. E de repente você não entende o que está acontecendo, essa conexão, ok? Então, qual é o melhor passo para não acontecer essa guerra de Troia, né? Pra gente fazer esse julgamento não ser de Paris, mas ser de Zeus, né? Zeus retomar o poder dele. O primeiro passo é ter a coragem de enfrentar a própria questão. Se veio a maçã de ouro, quer dizer, se veio o problema, se a discórdia trouxe esse problema, a gente tem que olhar para ele, olhar a verdade. Então, por que está acontecendo esse conflito? Será que eu estou acostumada a ter algumas atitudes que agora eu estou vendo que realmente não fazem parte de quem eu sou? Eu aprendi algo e agora eu tenho que rever os conceitos que eu aprendi. Assim, trazer também um pouco para dentro do assunto, assim, que esse conflito não é exatamente de quem é a mais bela, Assim, né? É de quais aspectos da sua vida você está dando mais importância. Se é ao trabalho, que aí você está reverenciando muito a deusa Atena, né? Se é o casamento, que você aí estaria reverenciando muito o casamento, os filhos, né? Você estaria reverenciando que é o outro, né? A deusa Hera. Ou se você está muito mais voltada para a sua criatividade, para os amores, para os romances, que aí você está reverenciando em demasiado Afrodite. A Afrodite ao extremo, ela é um prazer desenfreado. Vamos dizer assim, né? Ela busca do prazer desenfreado, a Afrodite no seu lado negativo. Então, não é necessariamente uma questão de beleza, é uma questão de
na vida tem que fazer escolhas e tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo, né? Você não consegue, agora eu não vou pensar em casamento porque eu quero pensar no meu trabalho. Agora eu não vou pensar em trabalho porque eu vou ter filho. Não, a gente tem que geralmente a gente tem que fazer tudo A gente junto é um ao ser mesmo tempo. humano e tudo vem junto, é um pacotinho completo. Nossa, se a gente segmenta, a gente acaba não vivendo, né? Sim, aí algumas deusas acabam sendo sufocadas, se sentindo rejeitadas. Então, é claro que há momentos, vamos dizer assim, existem focos que você dá na sua vida. Então, isso é uma das coisas que podem vir o conflito da maçã. De repente, tem um momento, por exemplo, se você está grávida, né? É claro que a tua energia maior, ela vai estar focada na energia, vamos dizer assim, Deméter, né? Porque o seu biológico, o seu sistema emocional, a tua energia está ali gerando outro ser e você vai precisar ter forças durante os primeiros anos da vida do bebê para estar ali focado naquilo, para questão de sobrevivência, né? A natureza sabe, a sobrevivência da espécie. Então, realmente ela precisa. Mas ela não, se ela larga toda a vida dela para fazer isso, ela se desequilibra. Então, ela precisa ali ter as outras, naquele momento, Deméter reina, entendeu? Mas as outras estão ali na base, estão conversando com Deméter, estão amigas. Então, fala assim, bem, então eu seguro aqui a ponta desse lado, vou acalmar um pouco, por exemplo, uma Atena no trabalho, vou fazer um trabalho de meio período, ou então eu vou fazer uma outra atividade que eu posso dar uma acalmada. A Afrodite também, ela acaba se conectando ao alto prazer dela, realmente ao cuidado interno dela, mesmo ela sendo mãe, ela não tirando esse cuidado. Claro que ela vai olhar mais para o bebê do que para ela naquele momento, mas precisa ser um equilíbrio. Eu espero que não tenha caído, porque a conexão está baixa. Né? Acho que Voltou. voltou. Mas então, você consegue, por exemplo, a própria Era, você não, se você tá no casamento, o momento que você tem um filho, você também precisa se conectar ao seu marido, porque é importante esse equilíbrio, né? Até para o equilíbrio familiar em si, das energias ali do aprendizado que trocam. O equilíbrio, que a gente falou muito disso na última live, quando a gente falou sobre o mito de Perséfone e Deméter, que a gente falou nesse olhar do feminino, né? Então, elas têm que conversar entre si, mesmo em alguns momentos que são mais determinantes, a gente está com foco em determinada área, a vida não para. Não dá para parar e falar assim, agora eu não vou fazer mais nada. Não, não dá. Não dá. Porque aí para tudo mesmo, né? Isso não é evolução. Aqui a gente está falando de evolução, de a gente se melhorar sempre. Como ativar melhor? O ideal é essa energia interna, esses arquétipos internos dentro de nós femininos estarem em equilíbrio. Tá? A gente entender como elas funcionam, qual a energia delas e como elas conversam com a gente, porque elas falam de forma diferente. Às vezes você não tem, vamos dizer assim, às vezes você não tem oportunidade se você não tem filhos, vamos dizer assim, você não tem uma Deméter tão ativada, porque ela não conversa tanto com você. Só que você não precisa deixá-la sufocada também, assim, lá, asfixiada, assim, nunca falar com ela, né? Deixar a Deméter lá no fundo do baú. Entenda como o Deméter conversa com você, tá? E aí você começa a olhar como as deusas, como essas energias conversam com você. Eu dei o exemplo da Deméter porque é um exemplo, mas assim, real. Quando eu comecei esse trabalho, né, como entender esse trabalho, uma das deusas que menos aparecia, que mais eu via que estava em desequilíbrio quando a gente fazia toda a conexão com as deusas, quando a gente entendia o equilíbrio do feminino, eu sempre, e também tem a questão da roda, dos questionários, eu vi que Deméter tinha uma pontuação baixíssima, eu tinha uma questão complicada. E comecei a entender como Deméter agia na minha vida. Eu entendi que apesar de eu não tenho filhos e não era um projeto que eu tinha na minha vida, eu entendi que eu tinha essa energia porque eu tinha um propósito na questão do ensinar e tudo mais, de cuidar e de gerar Deméter ali,
E com mulheres, com um trabalho com mulheres, acabam sendo minhas filhas, vamos dizer assim, né? Então, o trabalho do cuidar, ela conversou com quem? Com a Atena. Orientar, né? Orientar tem muito a Isso. ver com Deméter, Então, o que né? que eu fiz? Eu fiz Deméter e Atena conversarem ali. E enquanto, claro, a energia dela tá um pouco mais baixa, porque não é o foco principal dela, ela tá com a Atena. Se eu decidir, né, falar assim, agora eu vou querer me Deméter, né, eu vou querer ter um filho, alguma coisa assim, e trazer mais forte essa energia, eu posso conversar ali e colocar Deméter numa questão maior, né, na vida. Mas entender que você é capaz, né, de conversar com essas energias. Você não é um joguete em cima dessas energias, nem alguém externo decidindo por você, e nem você também se jogando nas emoções e falando eu sou assim, pronto, acabou, entendeu? E não conseguindo olhar que existem deusas ali que talvez você ainda não conversou com elas. Você tem energias que você pode experimentar na sua vida e trazer o novo para você, trazer novas experiências e aí evoluir, sabe? Entender detalhes do seu feminino que às vezes você não tem conexão por simplesmente não ser uma característica principal ou não ter tido oportunidade na vida, né, de entrar em contato ou por uma criação ou por uma questão social, né? Mas que se você tira até um certo preconceito, vamos dizer assim, desse olhar, até uma certa distância e se permite essa conexão, existe um ganho de consciência interna, de autoconhecimento e de conexão com o seu interno incrível. Porque você acaba gerenciando esses conflitos, né? Você acaba melhorando essa conversa. Não quer dizer que você vai acabar com os conflitos, mas você vai ter um outro olhar para eles. Você vai conseguir falar, calma, vamos sentar, né? Vamos por uma mesa redonda agora aqui e vamos colocar todas para conversar, porque elas precisam conversar, precisam entrar em contato. Isso até é o que a gente chama de um ego forte, Sim. né? Um ego eficiente, que olha todos os aspectos, né? Todos os desejos, e toma a decisão, né? Assumindo essa decisão, né? Não faz que nem Zeus, que delega. Né? Eu acho que uma das maiores dores das mulheres é perceber que tomaram decisões na vida, decisões importantes, né? Fundamentais, baseadas em o que a sociedade espera, o que a família espera. Família, nossa, é uma coisa que a gente vê muito, é se dar conta que você não agiu por você age pela família, por algo externo. E às vezes também forte coisas isso. menos óbvias do que tomar uma decisão importante, que você sabe que é algo que você quer, que você acredita, mas deixar de fazer outras coisas querendo desafiar a família, por exemplo, Sim. desafiar a sociedade, querendo provar algo. Será mesmo que você não queria aquilo, né? Os dois extremos, né? Entrar nos dois polos é complicado. Qualquer polaridade muito E essa mesa redonda desequilíbrio. que você falou, né? A gente tem que sentar nela a todo momento. A gente não pode seguir 10 anos da nossa vida sem parar para refletir. É muito tempo, né? A gente tem que fazer isso. Tudo bem, podemos até fazer a cada período de 10 em 10 anos, mas tem que ter a cada 5 anos, a cada ano, a cada mês, no mínimo, a cada 3 meses, né? O que escolhas eu vim fazendo, das escolhas que eu fiz, decisões que eu tomei, ações, que frutos eu estou tendo, é aquilo que eu imaginava? Por que não mudar de ideia no meio do caminho? Por que persistir em algo que você está vendo que está errado, né? Olhar e ter coragem de ver a verdade, né? O ver de verdade, ele é o primeiro impacto e é difícil,
Uhum. É difícil a gente parar e olhar. E é muito pessoal, né? Só que só no se permitir olhar para poder conversar com elas, que é o primeiro passo, né? Para você conseguir conversar, você precisa olhar. É algo que você tem que fazer no constante. É claro que vão ter momentos em que vai ser mais forte, assim, algo externo acontece que você tem que parar para olhar. Isso em várias fases da vida. Mas você não precisa esperar também que venha a discórdia. O trabalho do autoconhecimento, quando feito realmente sério, quando a gente faz realmente com vontade de se superar e evoluir e buscar uma qualidade de ser e qualidade de vida, ele tem que ser feito no constante, porque a evolução não para. E a gente está e assim, a gente está em constante evolução e em constante mudança. Ainda bem. A pior coisa é você chegar e passar não sei quantos anos da sua vida, olhar para trás e ver que você não mudou nada, que você não experimentou novos pensamentos, que você não se deu a oportunidade de sentir até coisas novas. Entendeu? Então, essa mesa redonda, ela tem que ser feita com mais frequência. Uhum. Sim? E muitas vezes uma vai ser, vamos dizer assim, a chefe daquele momento, e depois a outra vai pegar o bastão, e porque aí o outro vai Sim. pegar o bastão. Deixe todas ali, entenda a energia de cada outra, se permita, né? Às vezes você não tem um contato tanto com uma Artemis, que é a questão da liberdade, a questão. Faça coisas da sua vida, se permita para ela entrar. E experimenta, né? Um esporte, uma causa que você acredite no coração. Tente, veja, se brinque um pouco com isso, dessa arte, e de repente você vai entender o que ela vem conversar com você. Uhum. Né? Isso é muito importante. Abrir-se para isso, abrir-se para a energia dessas 7 deusas, que são deusas internas. E quando a gente fala disso, não tá falando, a gente repete, são arquétipos internos que moram em nós, que compõem o nosso feminino. Nós estamos muito acostumadas culturalmente e socialmente a um veículo. Normalmente a gente usa o lógico, porque nós aprendemos que a gente é ensinado desde que a gente está na escola, né? Que o lógico é a melhor forma. E principalmente, existem muitas teorias que falam disso, né? A gente vê a diferença do Logos, do Eros, do feminino e masculino, Yin Yang, que tem equilíbrios, eles tratam de coisas diferentes, tratam de energias e linguagens diferentes. Então, para você acessar o seu feminino, você não pode ir só com lógica. É claro que a gente vai com lógica inicialmente, porque é o que a gente aprendeu, né? A nossa zona de conforto inicial. Então, de repente, para você entender as deusas, é legal você estudar um pouco mais elas, estudar os mitos dela, ler, ouvir. Aqui no Tecendo Essência a gente tem vídeos sobre cada uma delas, né? Uma Uhum. playlist de deusa pessoal. E isso ajuda, claro que ajuda, você entende a característica. Mas para você conversar com ela de verdade e acionar o seu feminino, isso é muito pouco. O lógico é muito pouco, porque aí a gente vai ter que entrar no conteúdo subjetivo. A gente tem que entrar no conteúdo eros, que chama, né? Interno nosso. A gente vai fazer um mergulho em sentimentos, sensações, emoções, energia. E aí existem outras ferramentas que podem nos ajudar, que vão numa outra vertente. Então, a gente tem meditação, a gente tem um acolhimento, a própria roda de mulheres. Existem outros sistemas que nos ajudam a tomar contato com essas deusas, que são energias femininas internas, e entender como elas trabalham, como elas conversam com a gente. Uhum. Né? Quer comentar? Eu acho que é isso, né? É importante a gente saber quem está dando a maçã de ouro, né? Se somos nós realmente, né? Quem está fazendo as questões? Não se perder no sentido de deixar o externo decidir, né? Isso parou agora, hein? Parou agora! Vamos refletir o quanto a gente está deixando pares aí fora decidir,
né? Quem tem que tomar as nossas decisões somos nós mesmas, e a gente, por mais difícil que seja, a gente vai sentir uma realização quando a gente fizer. Pode ser que inicialmente seja um conflito muito grande, seja difícil tomar a decisão, mas depois que o tempo passar, aquela sensação de eu fiz a escolha certa, ela vem. Né? E mesmo se não fez a tão certa assim, mas no momento era certa. E você se deu a oportunidade, né? E aí você na próxima vai entender melhor. E aí que vem maturidade, vem um verdadeiro crescimento, né? Acho que é isso, É né? isso. Deixar um convite para participarem da Roda de Mulheres, as mulheres. Toda quinta-feira, às 21 horas, a gente faz um encontro ao vivo, que nem aqui, só que a diferença é que na Roda de Mulheres todas podem ligar sua câmera, ligar seu microfone, e a gente também conversa, interage, cada uma na sua casa. É virtual, né? Agora é virtual. É virtual, mas é como se estivéssemos em um círculo conversando, né? E a gente geralmente traz um conto relacionado ao feminino, e é uma forma do que a gente falou, uma forma lúdica da gente entender, não com a mente, é uma compreensão com o coração, né? Através de uma história, de uma coisa que é contada arquetípica e que de repente vai trazer uma compreensão de um vazio que a gente nem sabia que tinha, né? De algo que precisava ser olhado, né? Então, deixa um convite aí para pedirem, pode deixar aqui nos comentários, ou pode entrar no Facebook, mandar um Messenger, no Instagram, mandar um direct, e a gente envia um link para vocês se inscreverem para participar da roda de quinta. Então, eu agradeço, né? Agradeço a quem acompanhou quem acompanhou a nossa live. E live segunda-feira aqui continua. Sim, toda segunda-feira, 21 horas no YouTube, sempre trazendo um tema, um conto, um mito, e que nós vamos relacionar ao feminino, que é o trabalho Tecendo Essência, que é trazer essa energia, resgatar esse sagrado feminino ancestral, essa essência feminina sagrada de cada mulher, e trazê-la para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como trabalhar isso de uma forma nova, né? Tirando preconceitos, tirando questões sociais, trabalhando a energia, trabalhando o interno, trabalhando nosso subjetivo. E quem assistiu ou ainda for assistir aqui, deixa um comentário, eu quero saber se vocês estão gostando, se tiver alguma dica, alguma sugestão, algum tema que queira ouvir a gente abordando aqui, manda uma mensagem. Curte, compartilha também com as amigas, com mulheres que você acha que podem se beneficiar com o que a gente falou aqui hoje, ou em qualquer outro vídeo. Ok? É isso. Boa noite. Boa noite. Até segunda.